Aprenda o básico de informática sem dor de cabeça. Você está pronto para descobrir os segredos da tecnologia e dominar a informática de uma vez por todas? Nossa nova série de vídeos é para você. Novos vídeos semanais. Aprenda a usar o seu computador, os componentes de hardware, instalação de Windows, configurações, Word, Excel e muito mais. Não perca nenhum episódio. Se inscreva agora e ative o sino para receber notificações em tempo real. E não esqueça de dar um like para mostrar seu apoio. Se inscreva agora e comece a aprender com o canal de Leigo para Leigo. Lembre-se, o seu futuro digital começa aqui. Então, digamos que eu já fiz a minha imagem, tá? Já pluguei o pendrive no meu computador, inicializei o computador e o que ele vai fazer? Ele vai carregar o pendrive que está no pendrive e vai abrir essa tela aqui, ó, para você. Tá? Windows, idioma para instalar, Português Brasil, formato da hora e moeda, Português Brasil, teclado ou método de entrada. O mais comum é o ABNT ou ABNT2. Eu sempre coloco o ABNT2 porque ele tem umas teclas de configuração que hoje em dia é mais comum nos teclados vendidos no Brasil. Isso aqui é aquele padrão, né? Por exemplo, todo formato ABNT tem o C cedilha. Então o teclado aí do seu computador, ele tem o C cedilha, então ele já é no formato ABNT. Tá? Então a gente escolheu aqui, vamos colocar avançar e vamos colocar aqui, ó, instalar agora. Aí aqui, ó, algumas etapas é um teste de paciência, tá? Ele demora um pouquinho, mas a gente vai fazendo. Aqui, se você tiver com um Windows que foi comprado numa loja, ele vai te dar uma Product Key, que é um número de série, digamos assim. E aí você coloca essa Product Key aqui. Se você não tiver a chave, você pode usar, se eu não me engano, durante 2 meses ou 3 meses o Windows. Aí ele começa a aparecer uma marca d'água aqui dizendo que você precisa ativar. E aí depois de um tempo ele começa a travar as opções do Windows para obrigar você a comprar a licença. Tá? Então a gente vai colocar aqui que eu não tenho a chave do produto. Tá? E aí quando a gente passa dessa parte aqui da série, depois você pode comprar esse cereal, entendeu? Na Amazon vende, tem várias lojas que vendem o cereal. Aí você Que compra. no caso foi o que eu fiz para o Foi, notebook, né? foi o que você Exatamente. fez. Exatamente. A gente comprou a licença no site da Amazon, se eu não me engano, e depois a gente pegou e gravou a licença no Windows e ele ativou. Depois que passa dessa parte da licença, a gente escolhe a opção que a gente quer instalar. Tá? Vamos instalar Home, que é a mais comum para computador pessoal, que a gente usa em casa. Mas você pode usar a Education. A Single Language, ela é a única diferença dela é que ela só tem uma linguagem pré-instalada. Tá? Você não pode instalar outras linguagens, é só aquela e acabou. A Home não, a Home você pode instalar outras linguagens nele. A Education normalmente é usado para escola e tudo. Aí tem a Pro, que é para uso profissional, e nessa Pro o Windows ele tem umas opções a mais de rede, de configurações de rede, de configurações de domínio, também que faz parte de rede, né? Mas de restrição de usuário, entendeu? É tudo nessa versão Pro aqui. Ela é mais completa, mas é mais para uso corporativo, tá? Aí tem Pro Education e tem o Pro for Workstation. Esse Pro for Workstation, ele é para uso corporativo, mas ele é mais específico para o usuário que vai estar ali no dia a dia trabalhando com Windows. Tá? Então vamos lá, vamos nessa home aqui, vou avançar. Arquitetura 64 bits, não sei se você viu ali, que não dá para voltar. Estava um x64. A maioria dos processadores hoje em dia já usam essa tecnologia, que é 64 bits. Tá? Antigamente tinha os de 32 bits. Tá? O que era isso? Era uma arquitetura que era usada, permitia que o processamento das informações dentro do processador só trabalhasse até o limite de 32 bits por segundo ali. Eu acho que era por segundo a medida, não lembro agora de cabeça, mas depois a gente pode pesquisar isso com mais afinco. Agora, os processadores, a grande maioria dos novos processadores já são 64 bits.
Então ele processa o dobro mais rápido do que os processadores de antigamente. Então você vê que o sistema operacional ele tem que estar de acordo com a arquitetura do seu computador. No seu aí, no caso, o seu notebook já é 64 bits. Aí aqui são os termos de licença, né? Quem quiser ler isso aqui, eu recomendo ler, mas sendo bem sincero, ninguém lê isso. É verdade. Aí você bota aqui que aceita, se você não aceitar, você não consegue avançar, tá? Avançado aqui. Aí aqui o que é que ele fala, ó? Qual tipo de instalação você deseja? Você quer uma atualização, caso você já tenha o Windows. Essa atualização aqui é quando dá um problema no Windows, digamos, que você não consegue mais inicializar, você não consegue recuperar, você não consegue fazer nada. Mas você quer guardar os arquivos que você tem. Então você faz essa atualização aqui e ele mantém os arquivos que você já tinha no computador. Entendeu? Mas a gente vai instalar, vai fazer uma personalizada e vai instalar o Windows do zero. Tá? Imaginando que a nossa máquina, o HD ali está zeradinho, não tem nada ainda. Quando a gente chega nessa página aqui, o que ele está mostrando aqui? Ó, meu HD que tem 80 GB está zerado, não tem nem alocação na partição nem nada. Depois eu explico essa questão de partição do HD, essas coisas todas. Mas aqui o Windows facilita isso para a gente. Então o que a gente precisa fazer antes de instalar o Windows? Eu preciso criar uma nova partição. Então eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, e clico no novo. Ó, o que ele vai perguntar aqui? Ó, qual o tamanho da partição você quer? Você pode dar um aplicar aqui, ó, para assegurar que todos os recursos do Windows funcionaram corretamente. Talvez o Windows crie partições adicionais, beleza? Isso aí não tem problema, que é normal. Então ele vai criar aqui, ó, criou uma partição 1, que é uma partição do sistema. Essa partição a gente não tem acesso. Criou uma partição 2, que também é de sistema, que a gente não tem acesso. E criou a partição que é a partição que a gente vai ver. Quando a gente entra aqui no computador, ó, Windows Explorer, que a gente tem aqui, ó, disco local C, essa aqui é aquela partição, sempre é C, tá? Essa partição principal do Windows sempre vai ser esse disco local C. Essa partição aqui é essa partição que a gente escolhe aqui, que é o que tipo de partição primária que ele fala aqui, tá vendo? Então, beleza. Já criei minha partição. Você pode formatar se você quiser, que é para garantir que ele vai limpar os dados aqui. Caso o teu HD tenha informações, você formata para ele limpar o HD. Ele sobrescreve todas as informações. Mas como é um HD novo esse aqui, eu vou instalar do zero. Então eu vou colocar aqui avançar, porque ele vai fazer uma formatação já automática direto quando eu avançar aqui. Então o que ele vai? Vai começar a copiar os arquivos, preparar os arquivos de instalação e vai fazer os passo a passo. Aqui agora ele faz tudo sozinho. A gente não precisa se preocupar nessa parte aqui, tá? Então vamos lá, vamos esperar aqui que essa parte aqui demora um pouquinho. Nesse momento é o momento que você vai tomar um café, vai comer um bolo, você vai assistir uma série que demora aí uns 10 a 15 minutos, dependendo da velocidade do computador. Se o computador for mais lento, demora uns 20 a 30 minutos. Mas aqui eu acho que ele vai mais rápido, ó. Já está aqui, ó, andando bem rapidinho. Dúvida até agora? Aproveita esse momento para tirar. Vai buscar atualização aqui agora, né? Lá no site da Microsoft, ele conecta lá no servidor. Se você já tiver uma ligação na internet, porque nem sempre tem, tá? Aí ele vai reiniciar. Vamos colocar aqui para reiniciar agora. Agora ele já reinicia direto no seu HD da máquina. Ele não vai reiniciar mais pelo pendrive. Lembra que a gente colocou o pendrive lá para ele iniciar e começar a instalar? Sim. Agora não. Agora, quando ele reinicia, ele já inicia dos arquivos que foram instalados no seu HD. Então, o que ele está fazendo aí? Configurando o Windows para que ele possa começar a funcionar. Mas ele já está instalado no seu HD, entendeu? Aí aqui também vai depender da velocidade do teu hardware aí, do processador, da memória, do HD. Ele vai mais rápido ou mais devagar aqui, dependendo da velocidade do que você colocou. Como nessa máquina virtual eu coloquei 8 GB de RAM, né, só para ele, talvez ele fique mais lento do que o normal. Mas a minha máquina física aqui tem 32 GB.
Então, quando eu instalei o Windows nela, ele foi bem mais rápido. A parte aqui de preparação e tudo foi mais rápido. O teu notebook também foi bem mais rápido. O teu notebook, se eu não me engano, tem 16 GB de RAM. Né? Então ele também foi bem mais rápido do que isso que está aqui. Então, porque ele guarda. Lembra que eu te falei que a memória RAM, quando o programa, todo programa que é executado, ele é carregado dentro da memória RAM. Depois, quando desliga o computador, ele Sim. perde essas informações. Mas tudo que funciona no teu computador, primeiro é carregado na memória RAM. Inclusive o sistema operacional. Entendeu? Então aqui ele está carregando, ele está usando a memória RAM para poder fazer essa preparação, processar, ele está indo lá no processador, verificando. Aqui é legal na máquina virtual, ó, que a gente vê, ó. Aqui essa bolinha aqui é o HD, tá? Então ele está olhando lá no HD. Aqui ele tem, ó, aqui ele está buscando na internet, tá vendo? É o quanto ele está acessando o disco lá, a imagem, né? Ele vai mostrando como é que é o processamento. Não tem processador aqui não, pensei que daqui a pouquinho ele vai abrir uma tela aí e vai começar as configurações iniciais do Windows, que é normal. Ó, apareceu aqui o logo. Beleza, aí ele fala assim, ó, qual é o país e região? Brasil, já está correto aqui. Vamos colocar assim. Ah, qual é o layout do teclado? Vou colocar BNT2. Sim. Quer adicionar o segundo layout? Eu não quero adicionar, vou pular aqui. É só ir lendo e seguindo passo a passo, entendeu? Aí ele vai verificar lá no site da Microsoft se tem atualização. Ele usa bastante a internet, porque ele está indo lá nos servidores da Microsoft e verificando o que tem de atualização importante para o sistema. Entendeu? Pode ver aqui, ó, que o símbolozinho da rede, que são esses dois computadorzinhos, tá aqui com a bolinha verde e vermelha, tá vendo? Piscando, ó, adaptador, conectado. Então significa que ele está conectando pela internet, buscando informações. Então ele fala aqui, ó, sente-se e relaxe enquanto a mágica acontece, coisas boas estão vindo em sua direção. Aí fica dando umas frasezinhas aqui de motivação. O computador será reiniciado antes de você continuar. Agora ele vai reiniciar o computador aqui porque ele já buscou atualização lá e já atualizou tudo que precisava. Ele vai fazer um reiniciar aqui. Ó, atualização, ó, tá vendo? Que ele estava atualizando mesmo o Windows. Depois, se você quiser, Camila, a gente faz uma passo a passo desse com Linux também. Entendeu? Ó, você pode dar um nome pro seu Sim, computador. sim. Quero sim. Ah, legal. Depois a gente faz. Ó, vou botar o nome dele, um apelido que eu tenho de infância aqui. Aí é o nome do computador, tá? Que o teu computador, quando ele estiver numa rede, a rede interna, né? Local, Sim, você identifica ele pelo nome, entendeu? entendi. Até para compartilhar coisa no celular, ele busca pelo nome do computador. Então ele vai buscar por aquele nome que você colocou ali. Beleza? Aí ele fala assim, ó, desbloqueie sua experiência Microsoft. Aqui você não tem muito o que escolher. Aí ele vai dar umas dicas aqui, algumas coisas que a Microsoft tem para você, entendeu? Falando do navegador aqui, Microsoft Edge e tal. Então continuar, tem muito o que escolher aqui. Aí ele fala assim, ó, você precisa colocar um e-mail Microsoft para você continuar. Antigamente, a Microsoft não obrigava a fazer isso. Agora eles estão obrigando você a colocar um e-mail Microsoft. E pode ser MSN, Hotmail, Microsoft, Outlook, qualquer uma dessas empresas são do grupo Microsoft. Né? E aí você consegue usar o e-mail aqui. Eu vou usar um que eu tenho bem antigo, então vou colocar aqui. Aí ele vai verificar se esse e-mail existe. Ó. E aí ele vai, como essa conta está conectada no meu celular, ele vai perguntar para mim se eu quero permitir a entrada. Então eu não preciso nem botar senha. Ó. Já permiti aqui no meu celular. E aí ele vai continuar aí como se eu tivesse colocado a senha. Se não tivesse, exemplo, se você não tivesse essa conta no seu celular, tivesse que criar do início uma nova, aí Ele você tem, criaria também a senha na hora, sim, não é isso? sim, pode criar na hora, tanto o e-mail quanto a senha. Entendeu? Pode ir ali já na hora ali. Ele tem uma opção que eu não te mostrei, esqueci de mostrar.
Mas ele tem uma opção para você criar uma conta. Entendeu? Então você pode criar sim. Não tem problema não. Aí ele fala aqui, ó, bem-vindo de volta. Você está convidado para usar o seu novo PC com as configurações já posicionadas. Tudo que você precisa fazer é restaurar os backups salvos do PC anterior. A gente não tem um PC anterior, né? Esse PC é novo, a gente está instalando tudo do zero agora. Aí experimente o poder da restauração a partir do backup do seu PC. Então ele está falando aqui, ó, o último backup que eu tenho da Microsoft que eu tenho aqui guardado é do dia 19 de junho de 2025, tá vendo? É hoje. Só que eu não quero não, vou dar só um continuar aqui, vou deixar do jeito que está, não vou mexer em nada. Tá? Ele vai dizer que está restaurando aqui, mas para tentar restaurar o backup do meu PC local. E através do OneDrive, como eu tenho o OneDrive, né, que é, depois eu te mostro o que é essa nuvenzinha aqui, é a nuvem da Microsoft. Então ele faz os backups aqui do computador e guarda aqui no OneDrive. Então ele busca, como eu botei minha senha ali, meu login, ele busca o último backup que ele tem. Então o último backup que ele achou foi de hoje, entendeu? 19 de junho de 2025. Daí depois eu te mostro essa questão do OneDrive, como é que funciona também. Eu vou te mostrar tudo isso aí. Para você aprender aí a usar, colocar os arquivos na nuvem. Isso é bom porque às vezes você está trocando de computador, né? Seu computador antigo já tinha tudo configurado. E aí você está comprando novo para usar o novo. E aí ele vai trazer tudo aqui, ó, pasta, aplicativo, configurações, credenciais, tudo. Ele vai trazer do anterior, vai trazer para o novo, entendeu? É porque e outra coisa também, tu vê que ele em momento nenhum pediu o meu login do Wi-Fi para eu conectar no Wi-Fi. Por quê? Na máquina virtual ele já verifica a conexão que eu tenho no meu PC, tá vendo? Ele está conectado aqui. Sim. Se você não tivesse na máquina virtual, o que ele ia fazer? Ele ia abrir uma tela aqui para você escolher a tua rede Wi-Fi e logar nela. Entendeu? Para poder usar a internet aqui e fazer toda essa configuração que a gente está fazendo. Só que ele pulou essa etapa porque já está conectado no Wi-Fi aqui. Ou então, se você estiver conectado via cabo, né? E aí não precisa login, senha, nada disso. Também pula essas etapas, entendeu? Aqui para a máquina virtual é como se ele tivesse conectado via cabo. Você vê aqui, ó, está escrito cabo conectado aqui. Então, precisa dessa etapa. Mas depois eu te mostro, se você quiser, eu te mostro como é que loga na rede. Tranquilo também, ó. Ia mostrar uma telinha parecida com essa daqui, ó. Pegar e tá procurando as redes Wi-Fi que tem aqui perto, tá vendo? Essas daqui são as redes Wi-Fi que a plástica de rede identificou. E aí você escolhe a rede. Quando você clicar em cima, ele vai abrir para você colocar a senha da rede. E aí você dá conectar, ele vai conectar. É igualzinho a tela. Enquanto isso, ó, no teu computador aí, deve ter o Copilot, que é esse carinha aqui, ó. Esse Copilot, qualquer coisa que você não souber fazer ou tiver dúvida de como fazer, você pode perguntar para ele e ele te ajuda. Depois eu mostro com mais detalhe. Ó, ele passou lá da etapa de backup. Agora ele pede para você criar um PIN. Vamos criar um PIN aqui. Um PIN é aquele número de 4 dígitos lá, ou 6 dígitos. Vou botar 102938. Beleza. Permitir que o Microsoft e os apps usem sua localização. Aí aqui você pode permitir ou não. Eu vou colocar não aqui. Localizar meu dispositivo? Também não quero que localize. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft? Aqui ele explica. Ó. Escolha suas configurações e selecione aceitar para salvá-las. Verifique e saiba mais. Aí aqui, ó, você pode incluir opcionais ou apenas obrigatórios. Você tem que escolher um dos dois. Então, o que é os opcionais? Ele vai monitorar o que você faz para te oferecer produtos mais dentro do seu interesse. Tá? Aqui eu boto obrigatórios, ele só fala assim, ó, envie apenas informações do seu dispositivo sobre configuração de recursos e se ele está funcionando corretamente. Dados de diagnóstico são usados para ajudar a manter o Windows seguro. Ele manda essa baboseira aqui, mas é para colher informações sobre os seus interesses também. Aprimorar a escrita tinta, aqui é se você tiver uma tela touch, né, que aceita caneta. Então a minha tela não aceita, então eu vou colocar não. Experiência de dado diagnóstico, aqui é o que eu te falei, né? Que aqui é informação. Vou colocar não para monitorar o que você faz, onde você navega e tal.
Permitir que os apps usem a ID de anúncio? Não. Eu boto tudo não e depois, se eu quiser, eu vou liberando aos poucos, conforme necessidade. Vamos personalizar sua experiência. Aqui, ele quer configurar o teu computador previamente para o que você vai usar. Então, você pode colocar aqui para desenvolvimento de software, para entretenimento. Então, vou marcar entretenimento, jogos, criatividade, negócios e família. Beleza. Aceitar aqui. Aí aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero conectar o telefone direto no Windows, né? Por esse QR Code aqui. Se você quiser, você pode fazer aqui esse processo, tá? E dar próximo. Eu não quero fazer isso agora, o meu já tá, eu já fiz no teu computador aí, né? Mas depois a gente, se você quiser, a gente pode fazer esse processo aqui, que é esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui, tá vendo? Meu celular já está conectado aqui, e aí ele pega os aplicativos do celular e tal, você consegue fazer ligação, pegar as fotos que estão ali e tudo. Beleza? Vou dar pular aqui, Beleza. eu não quero configurar isso agora. Agora ele pergunta se você quer fazer backup das suas fotos do telefone pelo OneDrive, tá? Eu também não vou fazer isso agora. Ignorar. O que é o backup? É recuperação? O backup é o quê? É você guardar os arquivos importantes que você tem para, se caso acontecer alguma coisa com o computador, você tem como recuperar aqueles arquivos. Entendeu? Então, hoje em dia, se fala muito no backup na nuvem, né? Você não ter um backup só físico. O ideal, né? O ideal para a gente que trabalha com TI é você ter o backup pelo menos em 3 lugares diferentes. Tá? Então, você tem um backup na nuvem, backup num HD externo, por exemplo, e um backup dentro do seu computador, num lugar diferente da onde você já guarda os arquivos ali, né? Então seria o ideal ter em 3 lugares diferentes ali um backup. Só que você tendo um backup na nuvem e os dados no seu computador, já é seguro para quem é usuário doméstico ali no dia a dia. Não tem muito problema não. Aqui ele fala assim, ó, continua de onde parou, importando. Aqui ele está perguntando se você quer conectar os dados do seu navegador importado que está na nuvem, salvo, tá? Eu vou botar aqui não. Quando você usa o Edge, ó, o Edge está conectado na minha conta aqui, tá vendo? Ó, ele conectado na minha conta, ele já faz backup dos meus históricos aqui, dos meus favoritos, das senhas. Eu não costumo guardar senha, tá, no navegador. Mas das senhas que estão no navegador, por exemplo, entendeu? E aí aqui, se você colocar sim importar, ele já vai carregar esses dados previamente no seu navegador. Aqui ele fala aqui para usar o Microsoft 365 gratuitamente. É o Outlook, você tem até o Word, Excel e PowerPoint na nuvem, né? Online, você não vai ter o aplicativo na área de trabalho, você vai ter só um online se for gratuito. Se você usar a versão paga, que é a que eu tenho, né? Eu paga anual e aí você usa o ano inteiro, né? Aí você tem os aplicativos igual eu tenho aqui, ó. Vou olhar aqui o Office, ó, tem o Word, Excel, Access, OneNote, PowerPoint. Ele só deixa você instalar os aplicativos local se você tiver a assinatura. Tá? O gratuito, o uso gratuito, você consegue ter 5 GB de armazenamento, tá? E você tem acesso ao Outlook, é o e-mail, né? No aplicativo do Outlook. Isso aí depois a gente pode configurar também. Depois eu te mostro também como é que acessa o Office 365 gratuitamente. É o que ele fala aqui. Depois que configurar tudo, eu te mostro como é. Quando se tem a atualização do Windows, aí ele faz uma segunda verificação aqui. A atualização está em andamento, aí ele vai fazer aqui, ó, vai conectar no servidor e vai baixar atualizações. Agora ele está baixando, aquela vez que ele baixou a atualização, era atualização assim, o básico para o Windows poder iniciar. Agora ele está baixando as atualizações mais atuais para você de segurança, de tudo que você imaginar. Ele vai tentar baixar o tudo mais atual, driver, entendeu? Para você poder iniciar o computador com segurança.
tá? Aqui ele vai dando mais dicas aqui, ó. Organize seus arquivos sem esforço, arraste seus arquivos entre guias do explorador de arquivos para movê-los rapidamente para onde quiser. Vendo aqui, ó. Surfe nas ondas, ó. Jogue agora. Você pode jogar um joguinho enquanto você está esperando ele baixar aqui. Quer jogar enquanto espera? Confira o jogo do surf favorito dos fãs. Ó. Crie pastas no menu iniciar. Mantenha o que é importante por perto, agrupando seus aplicativos. É isso aqui, ó. Coloca aqui uma pasta do Office, pasta de jogos, pasta social, tá vendo? WhatsApp, LinkedIn, Telegram, produções, né? Coisas para fazer conteúdo, bíblias, customização do computador. Tu pode separar em pastas. Antigamente não dá para fazer isso não, agora você consegue fazer isso. Ah, deixa eu ir falando aqui do menu. Enquanto ele está fazendo isso aí, a gente vai falando aqui do menu, já que ele falou de pasta do menu. Vamos terminar aqui, depois a gente vai para o menu. Abra jogos com um único clique. Pressione algum botão do controle. Aqui ele tem uma integração, porque o Xbox, né, que é um videogame, ele é da Microsoft também. Então esse joystick aqui, eu até tenho ele aqui. Esse na câmera vai pegar. Tá vendo? Esse joystick, ele é o joystick do Xbox, que é o videogame da Microsoft. Então, quando você liga esse joystick no computador, você aperta esse botão do meio ali, esse branquinho aqui, ó, que está aqui, e aí ele abre essa já coisinha de navegação. Você consegue escolher o jogo e abrir direto pelo controle. Você não precisa de teclado e mouse, entendeu? Porque o Windows ele já vem integrado com recursos para você jogar videogame no computador. Entendeu? Então é isso que ele está falando. Ó. Abra jogos com um único toque. Pelo joystick você consegue já abrir direto. É porque eu não estou com o joystick conectado no computador aqui, senão depois eu mostro como é que funciona. Ferramenta para foco, né? Você tem isso aqui, ó. Pode colocar aqui, ó, foco. Escolher quanto tempo, por exemplo. Eu estou fazendo aqui, estou estudando. Eu quero estudar durante 30 minutos. Quando você coloca foco aqui, o Windows ele bloqueia notificação, bloqueia tudo que possa fazer você tirar a tua atenção, entendeu? Aí é isso aqui que ele está falando, ó, reduza distrações, concessões de foco e não incomodar. E até daqui a pouco, ó, se a atualização não terminou, volte mais tarde, mantenha o computador ligado e energia durante a atualização. Beleza, enquanto ele está atualizando aqui, vamos falando aqui dessa barra aqui. Essa barra aqui embaixo é a barra de status do Windows. Lá no celular a gente não tem aquela barrinha que a gente puxa lá de cima para baixo e aparece os status, notificações, um monte de coisa. Aqui é como se fosse a barra de status, que é onde você acessa programa, onde você faz tudo praticamente, você vai fazer através dessa barra aqui de baixo. Então, começando aqui do lado esquerdo, a gente tem, isso aqui você pode desativar, tá? A gente tem essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta agora que o Windows 11 vem. No 10 eu acho que já tinha, se eu não me engano. E você pode configurar algumas coisas para você ver assim de forma rápida. Por exemplo, eu configurei aqui notícia, previsão do tempo, notificações do meu celular, coisa de time, né? Porque eu sou Flamengo aqui, então tá configurado aqui para mostrar os próximos jogos e tal, ó, do Flamengo. Aqui são ações da bolsa, né? Que eu gosto de acompanhar. Aqui são fotos, né? Últimas fotos e aqui são jogos. Tá? E aqui do lado direito, nessa parte aqui, são as principais notícias. Então aqui são as notícias do dia, notícias de coisas que eu estou seguindo, né? Aqui é vídeos para eu assistir alguma coisa. E aqui são jogos, né? Jogos ali instantâneos para você poder jogar se você quiser. Então essa barrinha aqui ela é personalizável e você consegue fazer praticamente informações rápidas. Configurar nela aqui informações rápidas. Aqui, ó, você tem se eu boto o mouse em cima, ele aparece ali, ó, iniciar. Esse aqui é o menu principal. É como se fosse no teu celular ali, quando você rola para cima que tem os aplicativos. Então aqui ele tem o menu iniciar. Quando a gente fala assim, ó, abre o menu iniciar aí, é esse carinha aqui,
tá? Então aqui o que, que eu fiz? Eu Entendi. configurei ele para as coisas mais importantes para mim. Só que o meu computador ele tem muito mais programas do que isso aqui. Então o que, que eu faço? Eu deixo aqui fixado em pastinha o que eu mais uso. Agora, digamos que eu queira usar um programa que não está aqui, por exemplo. Eu posso pesquisar ele aqui em cima, ou eu posso vir aqui em todos, ele vai mostrar a lista de todos os programas que eu tenho instalado no computador. Ó, aqui eu vou rolando aqui, ele mostra a lista de tudo que eu tenho instalado. Se eu pegar e vier aqui em cima, ó, vou colocar aqui, ó, Tube, que é um aplicativo que eu tenho. Ó, ele já trouxe aqui, ó, TubeDigger. Então, se eu clicar aqui ou der Enter, ele vai abrir o aplicativo também. Só que é bem mais rápido do que eu ficar procurando no menu, né? Quando eu coloco ali, você vê que ele mudou um pouco, né? Que eu coloquei aqui, ó. Quando eu clico aqui em cima, ó, repara só, vou abrir aqui, vou clicar aqui em cima, ó. Ele vai mudar essa tela aqui, ó. Tá vendo que ele mudou a tela? Isso aqui, Sim. quando você clica aqui na barra, ele muda para essa busca aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó, vou clicar aqui na busca, ó. Tá vendo que é a mesma tela? Então, quando eu estou no menu iniciar, que eu quero buscar alguma coisa e clico aqui, ele muda automaticamente para essa tela de busca aqui. Entendeu? E aí você pode pesquisar aplicativo, configuração, documento, coisas na web, você consegue pesquisar tudo aqui, tá? Lembra que eu até Entendi. Aí falei eu para... pode falar. pesquisei, mas ele não tá lá naqueles bloquinhos que já fica assim quando você abre o menu, fica lá. Mas aí Uhum. eu pesquisei e eu quero que ele fique lá naquele bloquinho. Ah, algum aplicativo você quer colocar Como é que eu lá. faço para colocar ele fixado já lá? Isso, aí você vem aqui, ó, por exemplo, calculador. Deixa eu ver Isso. se dá para fazer por aqui, ó. Ó, tá vendo que a calculadora não tá lá, a minha calculadora. Você vem aqui e coloca, ó. Uhum. Ah, a calculadora acho que tá lá sim, deixa eu ver. Tá aqui, ó, ferramenta. Deixa eu achar um aqui que não esteja, para você ver. Reprodutor multimídia, não tá lá. Aí ele tem aqui, ó, fixar em iniciar, ó. Quando eu clicar em fixar em iniciar, ele automaticamente vem para cá, ó, reprodutor multimídia. Tá vendo? Ó, eu vou desafixar de iniciar, ó. Ele vai sumir daqui e ele volta para cá, porque isso aqui foi uma pesquisa que eu já fiz. Agora, Márcio, eu não quero fixar no iniciar, eu uso muito. Eu quero fixar aqui, ó, na barra, tá vendo que eu tenho um monte de aplicativo fixo aqui na barra? Aí você pode também fazer assim, ó, clica com o botão direito. Toda vez que você clicar com o botão direito do mouse, ele abre esse menu com algumas opções. Aí você pode vir aqui, ó, fixar na barra de tarefas. Aí ele vai, ó, aqui, ó. Apareceu aqui, tá vendo? Essa aqui é a barra de tarefas. Entendeu? Então você tem duas opções. Ou você fixa ele no iniciar, ou você fixa ele na barra de tarefas. Entendeu? E tudo que você fixou, você pode desafixar também, ó. Eu desafixei ele e sumiu daqui. Entendeu? Então você consegue tanto fixar em algum lugar quanto tirar, desafixar ele de algum lugar. Aí beleza, aqui a gente tem a pesquisa. Esse botãozinho aqui, ó, ele serve para eu criar mais de uma área de trabalho. Por exemplo, digamos que eu tô trabalhando aqui na sala de trabalho, você vê que eu tenho um monte de coisa aberta aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, isso aqui é tudo que está aberto agora nesse momento, tá? No meu computador. Então ele está mostrando aqui tudo que está aberto. Digamos que eu não quero, tá muito bagunçado aqui, eu quero fazer um outro trabalho, mas depois eu quero voltar para essa área aqui. Tá? Eu não quero perder os aplicativos que estão abertos. Eu crio uma nova área de trabalho aqui, ó. Você vai ver que ele trouxe a área de trabalho sem nada aberto. Então eu consigo aqui abrir outras coisas, trabalhar com outras coisas. Terminei de trabalhar com essas outras coisas, eu venho aqui e volto para minha área de trabalho anterior. Aí ele veio, ó, e trouxe para cá tudo que estava aberto já antes na minha área de trabalho anterior. Entendeu? É mais para organização isso aqui. Então você pode criar várias áreas de trabalho e colocar tipos de trabalho diferentes para você se organizar. Aqui embaixo eu tenho alguns arquivos que eu fixo aqui. Por exemplo, o Copilot ele fica fixado aqui, ó. Se eu fechar ele, o ícone continua aqui. Essa é a diferença do fixar e do não fixar. Por exemplo, deixa eu abrir aqui um outro aplicativo, ó.
A calculadora não está fixada aqui, tá vendo? Quando eu abro a calculadora, ela aparece aqui, tá vendo? Mas ele só vai ficar o íconezinho aqui enquanto eu usar a calculadora. Quando eu fechar a calculadora, ele some, ó, sumiu. Tá vendo? Por quê? Porque a calculadora não está fixa, tá? O Copilot ele está fixo, então mesmo que eu não esteja usando ele, ele fica o ícone aqui, que é para acessar rapidamente ele, entendeu? Então essa é a vantagem de você fixar um aplicativo aqui embaixo. Você pode fixar ou E esse aplicativo ou Copilot, site. ele já vem instalado quando você coloca, como a gente fez, né? Instala o Windows, então Uhum. ele já vai automaticamente ou tem que baixar? Qual? Copilot? Sim. Ele já vem instalado com Windows. Tá. Tá bem. Tá? Aí outra coisa legal aqui que dá para fazer, ó. Você tá navegando na internet. Deixa eu fechar isso aqui, vou botar isso aqui, ó. Tá navegando na internet. Tem um site que eu uso direto. Vamos supor aqui, o Hotmail, né? www.hotmail.com.br. Então você usa direto o Hotmail e aí você quer ter um acesso rápido ao Hotmail, tá vendo? Abriu o meu Hotmail aqui. Beleza. O que eu posso fazer aqui, ó? Tem aqui, ó, aplicativo disponível, tá vendo esse iconezinho aqui? Você pode criar um aplicativo do Hotmail, instalar, e ele te dá a opção também, ó, quer ver? Posso vir aqui, ó, nesse 3 pontinhos aqui, ó, venho aqui em mais ferramentas e boto aqui, ó, fixar na barra de tarefas ou fixar no menu iniciar. Eu vou fixar na barra de tarefas, que é essa aqui de baixo, tá? Para você ver. Ó, vou fixar ele, ó. Aí ele vai dizer aqui, ó, deseja fixar o e-mail? Sim. O que ele vai fazer? Ó? Eu vou fechar o meu navegador. Fechei o navegador, ele continua com o site aberto. O site aberto não. Ele continua com o site guardado aqui. Quando eu clicar nele aqui, ele vai abrir o navegador com o site sem eu precisar digitar nada. Olha lá, ó. Já abriu direto. Tá vendo? Então, só você vir aqui, ó. Pode ser outro. Vamos botar outro aqui, por exemplo. www.globo.com. Então você gosta de ver notícia todo dia de manhã na Globo. Vem aqui em mais ferramentas, fixar na barra de tarefas. Ó, você bota assim, pronto, ele fixou a Globo.com aqui. Fechei o navegador. Ah, acordei de manhã, eu quero ver as notícias. Você clica aqui, ó, ele já abre direto na Globo.com para você. Entendeu? Então isso é uma coisa legal que você tem como fazer. Tá? Aqui ele está perguntando se quer saber minha localização. Não, de jeito nenhum. Dar minha localização, só quem sabe minha localização são meus amigos. Vou fechar aqui, entendeu? Então você consegue fixar aqui embaixo diversas coisas para facilitar o teu dia a dia. Aqui nessa setinha, você tem tudo que está rodando nesse momento no teu computador. Tudo não, né? As coisas que tem esse recurso de colocar aqui nessa barrinha aqui. Tá? Então eu tenho aqui esse cara aqui que é o... Ele consegue ficar monitorando sua memória para não deixar coisa desnecessária aberta. Mais ou menos isso. Ele faz uma série de manutenções no seu computador. Tá? Aqui são definições da placa de vídeo. Aqui é o Teams que a gente está falando, então ele fica aqui. Aqui é para controlar as ventoinhas do computador. Então cada aplicativo tem uma coisa aqui. Tá? Esse ícone aqui é para dizer que tem alguma coisa que está utilizando o meu microfone. Então ele está falando, ó, microfone em uso por OBS Studio, que eu estou gravando aqui, e o Microsoft Teams, que eu estou falando com você. Então ele te dá aqui uma visualização. No caso, o meu aqui é igualzinho ao seu, com a diferença que tem uma nuvem com um izinho. O que é isso? Essa nuvem aqui. Um drive pessoal. Deve ser isso aqui. Aí depois eu vou te explicar o que é esse OneDrive aí, tá? Certo. Depois eu vou entrar nesse assunto. Não fica preocupada não. Aqui ele vai te falar qual é o layout que está no seu teclado, porque tem gente que usa mais de um teclado, por exemplo. Aí você pode colocar vários layouts configurados aqui. Tá?
Aqui ele vai te dar o status de rede, alguns status do computador. É como se fosse quando você baixa o celular, a barrinha de notificação lá em cima, e tem aquele negócio para habilitar o Bluetooth, para habilitar o 5G, o Wi-Fi. É parecido com isso aqui, tá? Então aqui ele te dá alguns acessos rápidos para o teu computador. Então aqui eu tenho o Wi-Fi, Bluetooth, modo avião, acessibilidade, economia de energia, luz noturna, várias coisas aqui, tá? Volume do computador, enfim. E aqui é o calendário e a parte de notificações, ó. Vendo tudo que a notificação que você tiver vai ficar aqui, e aqui embaixo eu vou limpar tudo, e aqui embaixo é o calendário, tá? Calendário do Windows. Beleza, isso aqui é a barra de tarefas aí, a gente fez um overview nela. Vou botar aqui configurações da barra de tarefa. Enquanto ele está configurando ali, a gente vai falando de outras coisas. Ó, na barra de tarefas, você consegue pegar essa barra de pesquisa aqui, ó, e botar ela, ocultar ela, ó, sumiu, tá vendo? Você consegue botar somente o ícone de pesquisa, ele fica só a lupinha aqui. Consegue botar pesquisar ícone e rótulo, ele fica só isso aqui. E você consegue colocar essa caixa de pesquisa que ele tem mais informações, tá vendo? Eu vou botar só ícone e rótulo. É o que eu mais gosto, é isso aqui. Aqui é a visão de tarefa, é esse negocinho aqui que eu te falei que dá para fazer outra área de trabalho. Você pode tirar isso aqui, ó, aí ele some, tá? E aqui a parte de widget, que é isso aqui que está aqui do lado, tá vendo? Você pode desativar também. Ele some daqui, tá? Aqui é o menu de caneta. Se você tiver a tela de toque, né, que aceita a caneta, você pode colocar aqui, habilitar sim ou não. Eu não tenho. Teclado virtual, você pode colocar para ele mostrar sempre, nunca ou quando não tiver um teclado conectado. Aí ele vai botar o teclado virtual. Aqui você tem configurações do ícone da bandeja, esses ícones que estão aqui. Então aqui é menu de ícones ocultos. É esse item aqui, ó. São os ícones ocultos. Ele fica nesse menuzinho, tá? E nesses ícones ocultos você pode desativar também um monte de coisa que está ali, tá? Então esses aqui, por exemplo, está tudo desativado. Eu posso ativar ou desativar ele. Aqui é o comportamento da barra de tarefas. Então, ó, alinhamento da barra de tarefas. Eu posso colocar aqui no centro, vou colocar na esquerda, ó. Tá vendo que veio tudo para a esquerda? Aí vou voltar e vou botar no centro. Ele voltou tudo para o centro. Então você escolhe onde você acha melhor ficar para você. Ó, ele terminou aqui de atualizar, ó. Tá só fazendo o restante. Terminou de baixar, na verdade. Agora ele tá fazendo a atualização. Beleza, deixa ele atualizando aqui enquanto eu mostro aqui. Aqui a gente pode ocultar a barra de tarefas, ó, viu que ela sumiu? Aí se você quiser ver ela, você bota o mouse aqui para baixo, aí ela volta. Mas eu vou desocultar que eu gosto que ela fique sempre visível. Aqui você pode mostrar selo de aplicativo, que é essa, tá vendo? Tem uma bolinha aqui. Isso aqui é uma notificação. Tá vendo, ó? Se eu tirar esse selo de aplicativo, ó, ele some. Aí eu não sei se tem notificação, entendeu? Mostrar aplicativo piscando na barra de tarefa, isso aqui é legal, por exemplo, no Teams. Se outra pessoa vier falar aqui comigo no Teams e eu tiver com ele minimizado, eu não vou saber. Só se tiver a notificação. Então o que ele faz nesse piscar aqui, ó? Ele vai ficar piscando isso aqui para dizer que existe alguém me chamando no Teams. Entendeu? Isso aqui é legal. Selecione o canto distante da barra de tarefa para mostrar a área de trabalho. Esse cantinho aqui, ó. Então, se você tiver duas áreas de trabalho, lembra que eu fiz uma lá, ó? Se você clicar aqui no cantinho, ele muda. Ó. Tá vendo? Essa aqui é aquela que não tem nada, essa daqui é a que eu estou usando. Combinar botões da barra de tarefa e oculte rótulos, ó. Isso aqui é legal porque, ó, repara o seguinte. Aqui no Teams eu tô com várias janelas abertas do Teams, tá vendo? Ele tá combinando elas. Se eu tirar isso aqui, ó, vou colocar nunca. Ó o que ele fez aqui. Bagunçou tudo, tá vendo? Ó, aí eu vou colocar combinar de novo. Ó, aí ele agrupou tudo agora aqui, ó.
Tá vendo? Então Entendi. isso aqui é legal que ele organiza para você. O que está aberto e tal. Bem legal. Aqui é o menu de data e hora, que é esse carinha aqui, ó. Tá, aqui são configurações de hora, tá vendo? Fuso horário e tudo. Depois a gente vai voltar nele aqui. Aqui é a parte de notificações, que é essa telinha aqui, ó. Parte de cima aqui de notificações, tá vendo? Você pode configurar aqui não Sim. incomodar. O que que vai ter notificação, o que que não vai ter. Por exemplo, eu não quero notificação do WhatsApp, eu posso desmarcar aqui. O WhatsApp via vincular o celular, eu posso desmarcar, entendeu? Só deixar a notificação do que eu realmente quero. Aqui é ajuda. Tem muito mais o que ver aqui. Aí outra coisa que você tem como fazer é isso aqui, ó. Vou minimizar aqui para você ver. Gerenciador de tarefa. Quando você clica com o botão direito na barra de tarefas, ó, ele aparece isso aqui, ó, gerenciador de tarefas, tá vendo? Isso aqui é para você ver o que está rodando nesse momento no seu computador. Aí você consegue ver quantos por cento está usando de cada coisa, a performance do seu computador, da placa de vídeo, né? É, aqui é o histórico de aplicativos que você abriu, aplicativos que estão habilitados para inicialização. Aqui são usuários que estão conectados no computador nesse momento e quanto de recursos esses usuários estão gastando. Aqui são detalhes de cada aplicativo que está aberto nesse momento. E aqui são os serviços do Windows que estão rodando nesse momento. Tá? Isso aqui é mais para quem faz monitoramento ali